Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, um programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje, mesmo na senda do debate sobre o processo de construção, concretamente sobre o que rege as normas, as leis e o seu funcionamento em sede do tribunal, em sede do Código Penal, temos como convidado o Dr. Nélio Banze, ele que é criminalista, jurista igualmente, não é? E docente universitário. E juntos iremos debruçar a temática que versa sobre a revisão do Código Penal. Dr. Nélio Banze, muito obrigado por nos ter consagrado com esta visita à MBC TV. A questão de fundo quero colocar relativamente à temática que estamos para apreciar é a seguinte: porque é necessário, porque acha que é necessário rever o Código? Pois o Tribunal Supremo decidiu lançar o processo de revisão do Código do Processo Penal. Que significado atribui a esta iniciativa? Obrigado, mas antes de responder à sua questão, quero agradecer pelo convite para podermos debater em torno deste ponto eh, importante, que é a revisão do Código de Processo Penal. Nós é que nos sentimos honrados. Ok. Então, respondendo à sua questão, primeiro, uma iniciativa de grande importância que o Tribunal Supremo trouxe, olhando para aquilo que é o instrumento legal, que é o Código do Processo Penal, que ela regula, não é, digamos, a sociedade do ponto de vista legal e criminal, né? Então, numa perspectiva macro de que o Código do Processo Penal, ela regula a vida social e ela vai evoluindo na medida que a própria dinâmica social vai evoluindo, os fenômenos criminais. Então, é Basicamente, pontual esta é que pontual na sua haja revisão. esse. Portanto, não tem objeção nenhuma sobre esta revisão. Acha que é oportuna, acha que ela chega num bom momento e que, pronto, serão feitas revisões que, acima de tudo, façam com que a aplicabilidade daquilo que é o Código Penal, das normas regentes do Código Penal, sejam acima de tudo justas, não é? Porque não é o que se tem visto, não é o que se tem visto atualmente. Nós como advogados podemos dizer porque achamos injusto algum funcionamento por parte, por exemplo, do próprio Ministério Público, onde este não faz jus ao que a lei diz, por conta de algumas interpretações que dizem constarem do próprio Código Penal. Portanto, nós achamos por bem que esta revisão, e concordando com o doutor, é oportuna e oxalá que venha a retirar todas essas incongruências existentes no seio da mesma. Continuando, doutor, estamos perante uma simples atualização técnica ou perante uma verdadeira reforma de justiça criminal? Como criminalista deve saber, acredito. Bem, primeiro, permita esclarecer que esta revisão constitui uma oportunidade única, não é? Mas esta revisão deve versar sobre a eficiência da própria justiça, numa perspectiva de modernizar e também trazendo aquilo que chamamos de garantística da própria lei aos cidadãos, né? Certo. E, na sua opinião, qual deve ser o principal objetivo desta revisão? Bem, eu acho que não basta corrigir os artigos, não é? Há uma necessidade De forma objetiva, né? exato, de repensar vários institutos que compõem o O próprio próprio Código de Código Processo de Penal. Processo Penal, à luz da própria exigência, não é? Desde a entrada de vigor do este código está vigente, né? Olhando para esta reforma pontual em vários aspectos que A a sociedade sociedade já vem, vem, vem vem exigindo vem reclamando da própria execução e aplicação das normas das normas processuais. processuais. Sim, doutor. Acabava de responder sobre o significado que esta
que este lançamento do processo de revisão do Código de Processo Penal tem. Portanto, gostaríamos igualmente de perceber, e já havia explicado, mas desta vez poderá fazê-lo de forma mais elaborada, se estamos perante uma simples atualização técnica ou perante uma verdadeira reforma de justiça criminal. Muito bom. Obrigado. Então, olhando para aquilo que é a finalidade que o próprio Tribunal Supremo pretende com esta revisão, foi notório que existe vários pressupostos que precisam ser melhorados a nível desta legislação. Então, para mim, não espero que seja uma verdadeira reforma. Não basta simplesmente corrigir alguns artigos, mas é preciso que repense-se em vários institutos que compõem o próprio Código do Processo Penal, partindo também já das experiências da mesma lei que já está em vigor, porque já tem-se uma ideia de onde está a falhar, o que Exato. precisa se aprimorar e o que se Exatamente. precisa melhorar para poder garantir o funcionamento mais eficiente dessa legislação. Isto é um facto. E temos visto, já havia o dito, é preciso, por exemplo, há várias reformas profundas que devem ser feitas deste Código de Processo Penal e os aspectos elencados pelo doutor vão enquadrar-se efetivamente com aquilo que falta, não é? E esperamos efetivamente que seja realmente revisto por parte de quem de direito, na verdade, que é o legislador, né? Mas obedecendo aquilo que são as propostas dos componentes do tripé da justiça, dos advogados, dos magistrados públicos, bem como judiciais, pois estes são quem lida com isto no seu dia a dia. Portanto, aquilo que são as suas reclamações, aquilo que é o seu entendimento sobre o que falta desta norma, que realmente seja ouvido e seja realmente melhorado. Na sua opinião, qual deve ser o principal objetivo desta revisão? Muito bom. Bem, partindo do pressuposto que a lei visa combater uma malidade que existe dentro da sociedade. Então, partindo desse elemento, é necessário que se tenha três elementos fundamentais para poder garantir o funcionamento mais eficiente, né, da legislação penal. Que o primeiro equilíbrio, o primeiro ponto que deve se levar em consideração é que a finalidade deve combater o crime e haver aplicação mais eficiente dessas normas, né? E o segundo equilíbrio deve garantir que, na medida que se aplica essa norma, que haja aquilo que chamamos de garantias de direitos fundamentais a esta pessoa que será aplicada esta norma. Porque não basta rever, mas é preciso rever, e quando revemos é preciso aprofundar mais, né, e melhorar aquilo que são as garantias fundamentais, respeitando os direitos à vida, não é? Os Os prazos da prazos prisão preventiva, entre outros mecanismos que visam garantir este o melhoramento. aprimoramento da lei. E o terceiro pilar fundamental é preciso também que nesta revisão leve-se em consideração a questão da redução do timing, né, do tempo de processual que os processos têm levado, porque é uma eternidade. Portanto, para ti, no seu ponto de vista, o combate, o melhoramento do combate ao crime, a proteção dos direitos fundamentais e a redução significativa da duração processual são aspectos primordiais que devem ser revistos nesta proposta de revisão. Logicamente, é preciso que esta revisão seja feita um estudo mais profundo para poder atingir esses três pilares que fiz a menção de forma mais eficiente, conectada, para poder produzir o resultado que esperamos, que é combater o crime, garantir os direitos fundamentais do indivíduo, da pessoa, E reduzir assim também reduzir o tempo significativamente a duração dos processos que são morosos, né? São Factos. muito morosos. E Logo já estamos a ferir o princípio fundamental. Portanto, estas são algumas das principais matérias que merecem revisão. Contudo, lançando mão para a questão da prisão preventiva,
Acha que a prisão preventiva continua verdadeiramente excepcional? Bem, partindo do pressuposto que a própria Constituição da República já determina que sim, mas a prisão preventiva, digamos que deve constituir uma, uma medida extrema, não é? Então, se constitui uma medida extrema, importa esclarecer e referenciar que é preciso aperfeiçoar os critérios da sua aplicação e também reforçar a fundamentação da Judicial, judicial e incentivar exato. o maior medidas de coação menos Diversas, gravosas, exato, sempre diversas que a seja prisão, suficiente. a prisão preventiva. Porque a prisão preventiva, digamos que é uma medida de coação mais gravosa. Exato, das que E, existem. e para a nossa realidade é mais recorrente, aplica-se a medida mais gravosa do E que nunca as as outras. menos gravosas. Bom, voltando a isto e fazendo um chamamento aos pronunciamentos do Ministro da Justiça, infelizmente ainda não se aplicou aquela da pulseira, porque acredito que com este advento da entrada da pulseira eletrônica reduziria bastante este fenômeno da aplicação da medida mais gravosa, porque até parece que os juízes, sempre que têm ah, 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 um arguido, para eles não existe outra medida senão esta a prisão preventiva. Oxalá que isto melhore com este código, com esta revisão E do alinhado a código isso, a nossa própria Constituição da República já estabelece 90, digamos 99% de presunção de de inocência. inocência. Significa que deve-se ir ao extremo em aplicar esta medida de coação, caso mesmo seja necessário e que haja elementos suficientes que mostram que este indivíduo, aplicando-se as medidas de coação mais branda, vai comprometer o decurso normal da investigação ou da aplicação da própria lei. O que nem sempre é assim. Sobre as medidas de coação, acha ou tem o entendimento de que estas deve-se diversificar nesta revisão as medidas alternativas à prisão? Sem dúvida. Olhando para outros regimes jurídicos, já foi implementada esta questão. Temos as pulseiras eletrônicas ou a vigilância eletrônica. Aquela que nós temos já que é praxe a questão da apresentação periódica, né, do arguido às instituições legais para mostrar a sua disponibilidade. Mas acho que há uma necessidade de se aprimorar nesta revisão que pretende-se fazer, que é sustentar mais a questão até que ponto é que um indivíduo que está sobre investigação ou que foi aplicada uma medida de coação, ele deve se ausentar, não é, de determinadas áreas e quanto tempo é que deve ficar. Eu acho que essas questões poderiam se aprimorar e clarificar-se mais que fique claro, porque agora carece, digamos, da liberdade do juiz que tem para determinar esses pressupostos. Mas, alecando na própria lei, acho que é mais eficiente e mais humanista nesse aspecto. Oxalá que se observe esse também. Esse aspecto é um dos primordiais. E por que acha que continuam os processos a durar tantos anos? Boa pergunta. Importa referir que, olhando para o nosso judiciário, existe ainda grandes problemas estruturais ou fatores estruturais que são progressivamente excessivos, que há uma necessidade de se fazer uma redução dos procedimentos burocráticos, da tramitação do próprio processo. Então, isso significa que deve-se simplificar o formalismo processual sem comprometer a parte fundamental, que são as garantias das partes. Mas o tempo é muito excessivo. É verdade que tem aquela situação que talvez os magistrados são poucos, hoje tem muitos processos, mas olhando para aquilo que a própria lei mais já estabelece, que é os direitos fundamentais, que constitui também o direito dessa celeridade processual, que a pessoa tem o direito de saber a sua situação.
porque estamos a falar da liberdade de alguém. Então, é preciso que a pessoa tenha, tenha a resposta ao saber da sua situação em No tempo mais breve, razoável o mais brevemente possível. possível. Ahm, e sobre os recursos. O sistema de recursos, no seu entendimento, precisariam igualmente de uma revisão? Bem, o recurso é essencial e também constitui um dos direitos fundamentais com finalidade de garantir a própria pessoa avisada e os geros, porque às vezes as decisões que são tomadas a níveis de instâncias inferiores, que recorrendo para o recurso Podem ter pode um outro restabelecer entendimento, ou rever esta decisão. decisão. Mas é preciso que o recurso possa também ser clarificado de forma mais eficiente, porque em termos práticos, o recurso também constitui, digamos, cemitérios assim do processo, né? Para poder levar mais O seu tempo, tempo. porque tem aqueles efeitos suspensivos. Uhum. Então, é preciso que se reveja esses elementos para que possa essa revisão responder na íntegra àquilo que os anseios do utilizador, seja o magistrado do Ministério Público, judicial, assim como os advogados, assim como a sociedade em geral, porque muitas das vezes os advogados é que levam tal achando que são eles os responsáveis por esta Quando demora. não, quando não. E olha que geralmente sempre que se quer prejudicar uma parte numa contenda, a nota máxima é que vamos recorrer. E porque sabe-se que o recurso vai levar lá o seu tempo e não tem nenhum controle sobre isso, não é? Mas é bem visto e deve realmente ser revisto. Portanto, continuando. A justiça penal perante as novas reformas de criminalidade, por exemplo, os crimes informáticos, acha que o código acompanha os crimes cometidos através da internet? Boa pergunta. E acredito que este foi um dos fatores que fez com que o Tribunal Supremo tomasse Esta a iniciativa, iniciativa e lançasse, né? Porque os crimes que acontecem no espaço virtual são muito frequentes, né? Então, penso que mais ainda hoje, há uma a extrema necessidade. necessidade de se aperfeiçoar e clarificar-se também, porque constitui um desafio. Porque alguém pode cometer um crime informático estando do outro lado do continente e é difícil identificar em que ponto esta pessoa praticou este delito, né? É preciso aperfeiçoar mais. E com o advento, igualmente, por exemplo, tem alguns aspectos que acho que criam um desafio, não só para o legislador, como para o aplicador. Eh, 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 a questão. E eu gostaria de ver como advogado como é que vai ser feita essa admissibilidade da prova eletrónica. Bom, é um simples comentário. Vamos esperar para que na prática se reveja e se perceba como é que isto vai ser feito. Bem, penso que é preciso que se defina critérios bem claros nesta questão da prova digital, porque uma vez que acontece no mundo virtual, em que muitas das vezes os crimes cometidos partem de uma situação em que algumas pessoas criam perfis falsos, não é? Muitas das vezes tu pensas que Clonando, por estou a vezes, interagir com o Dr. contaminando. Tembe, mas estou a interagir com um indivíduo que nem conheço. Também preciso que se defina os critérios de admissibilidade da prova eletrônica para que ela possa ter maior valor em sede do tribunal. Exato. É um desafio muito grande que vai colocar ao nosso país, principalmente em face a tamanhas dificuldades que o país atravessa. Outra temática não menos importante que está associada, não é, a esta que estamos a apreciar, tem que ver com, por exemplo, a prova digital. As mensagens do WhatsApp, os correios eletrónicos, dados armazenados na nuvem. Acha, no seu entendimento, que estas exigem novas regras? Sem dúvida.
Sem dúvida. É preciso que defina-se claramente, né, os procedimentos relativos à, à coleta de prova, né? Na investigação criminal temos uma componente que chamamos de cadeia de custódia. Então, é preciso que, do ponto de vista digital, possa criar-se um mecanismo de autenticidade da própria prova e sem violar aquela proteção da privacidade da pessoa, né? Porque a cadeia de custódia estabelece um conjunto de procedimentos técnicos científicos que carecem para poder esta prova ter Sua o valor validade. probatório em Esse sede é de- do tribunal. Hum, há um entendimento de que isto cria igualmente um desafio muito grande em sede da cooperação internacional. Vimos, por exemplo, recentemente no caso do assassinato do administrador do Banco Comercial de Investimentos, vulgo BCI, onde propalou-se muita coisa, até colocou-se em dúvida a capacidade do próprio Cernic, quando, para além deste tipo legal de crimes, não é? Igualmente a criminalidade econômica está claro que já não conhece fronteiras. Acha que o nosso processo penal está preparado para lidar com estes desafios? Olhando para a situação atual, claramente que o nosso Código do Processo, seja penal, assim como processual, não está a acompanhar essa evolução, Dinâmica. essa dinâmica, porque a criminalidade tem ganhando Uma uma evolução mais evolução rápida do que o que próprio legislador, né? Então, a criminalidade, os crimes econômicos já não têm fronteiras. fronteiras. Então, é preciso que as nossas autoridades possam reforçar o mecanismo de cooperação e de auxílio judiciário. Levando o exemplo que o Ilustre estava a trazer do assassinato do gestor do BCI, ouvimos muitas situações diferentes que em dado momento colocou em causa aquilo que é a própria investigação do nosso sistema judiciário. Então é preciso que haja esta cooperação e é preciso também que se dê a prioridade à questão de investimento técnico-científico e assim como a capacidade humana de poder responder a esses crimes econômicos e agora é uma realidade. Com muita frequência, por exemplo, recebemos mensagem do texto: "Opa, ganhaste 21 milhões", e infelizmente há pessoas que acabam Caindo caindo nessas. nessa e soma grandes prejuízos. E investem os poucos valores que têm para a sustentabilidade de suas famílias, acreditando nisso, não é? Numa perspectiva de vir a ganhar mais para, felizmente, acredito que seja isso, melhorar as condições de vida de suas famílias, quando é sabido, pronto, por ele não, que isto é uma forma de ludibriar os incautos, não é? Os incautos. Os crimes cibernéticos é uma realidade que a cada dia, cada minuto vai ganhando contornos muito alarmantes. Então é preciso que o nosso sistema, o nosso quadro legal possa refletir profundamente, olhando também, usando aquilo que é o direito comparado com outros regimes, Não para somos uma vermos ilha. exatamente, para vermos que mecanismo podemos adoptar Tendo em e conta a nossa realidade, naturalmente. exatamente. E não ter vergonha de aprender de outros regimes, né? Que estão muito avançados que para poder mitigar esta questão da criminalidade econômica ou crimes que acontecem do ponto de vista virtual. Certo, Dr. Nélio Bans, acabamos de ser notificados de que extrapolamos com o tempo para o nosso primeiro bloco. Vamos agora obedecer o nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes. Assim como todo espectador, pedimos para que aguarde por aí, pois voltamos já já. Audio Jungle.
Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Saudações, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Estado de Direito. Nélio Banz, jurista criminalista, e o nosso convidado é igualmente docente universitário, e com ele estamos aqui juntos a fazer uma análise, a debruçar, a conversar sobre o lançamento da proposta de revisão do Código de Processo Penal que foi feito pelo Tribunal Supremo recentemente. Doutor, quando saímos de intervalo, fazia análise sobre a questão da cooperação internacional. Explicava que a criminalidade econômica hoje é um desafio muito grande, não só para nós, mas igualmente para países super desenvolvidos. E nós precisamos, conforme as suas palavras, ir ao encontro do direito comparado e perceber como podemos melhorar por forma a não passarmos por isso. Deu aqui alguns exemplos sobre a recuperação de ativos, a extradição, equipes conjuntas e não só. Mas continuando na análise desta revisão que se pretende, que seja mais humanista acima de tudo, voltamos para o que nós fizemos menção, mas de forma sorrateira e não muito aprofundada, a quando do nosso primeiro bloco, que tem que ver com os direitos do arguido, bem como os direitos da vítima. Sabemos que estes são distintos, estão em polos diferentes quando há o cometimento de um tipo legal de crime. Acha que o atual Código protege adequadamente o arguido? Bem, permite eu responder essa questão nesta perspectiva. Uma coisa é estar estatuídos os direitos e as garantias do arguido. Mas outra coisa é que, na medida que este arguido é indiciado, é tido como alguém que a dado momento deve ser imputada uma responsabilidade criminal, surge aí o problema, porque por às vezes não é respeitado esta questão de garantia que o arguido tem. Então eu penso que nesta revisão que está a decorrer, é preciso que aumente-se, ou melhor, aspectos que podem ser melhorados e clarificados para poder reforçar esta questão da segurança jurídica, assim como das garantias que vai beneficiar o próprio arguido. Porque ainda podemos notar em questões da implementação, se este arguido é de uma classe um pouco baixa e o ilustre é de uma classe um pouco considerado elevado, aí sentimos mais essa garantia neste indivíduo que, digamos, tem um estatuto um pouco elevado do que aquele indivíduo humilde. Mas quando falamos dessas garantias que o indivíduo tem, independentemente de ser culpado ou não, deve ser iguais e ser aplicado de igual modo. Fala de algo muitíssimo importante. A desigualdade
entre quem tem e quem não tem. Este é um grande problema social que faz se sentir muito quando da nossa função como advogados. Mas pronto, é uma realidade que está lá. Oxalá que seja igualmente revista agora em sede de Código de Processo Penal. Falamos do arguido, dos seus direitos, daquilo que são os benefícios que tem, daquelas garantias essenciais, não é? Mas também disse que há aspectos que precisam ser clarificados, mormente no reforço daquilo que seria a segurança jurídica destes. E quanto às vítimas? Bem, antes de responder esta questão, queria deixar uma deixa sobre esta questão também da garantia do arguido. Temos assistido por vezes que alguém é acusado de um determinado tipo legal de crime, mas que a própria pessoa avisada não sabe qual é o tipo legal de crime que é acusado. Muitas vezes já toma conhecimento na Sede de sala, julgamento. exato. Mas quando falamos desta garantia, é preciso que se garanta, desde o início da instrução do processo, da investigação deste processo, para que a pessoa tome conhecimento que está a ser indiciado. Atenção, está sendo indiciado da prática de tipo legal de crime. Então, isso também penso que nesta revisão possa acautelar-se esses pressupostos para termos já mais eficiência na aplicação deste procedimento processual. Certo. Exato. Respondendo à questão das vítimas. da vítima, penso que também ainda há espaço de se aprimorarem, porque a vítima constitui um papel ativo. A vítima é a pessoa mais visada pelo dano do crime. Então é preciso que também o direito à informação a esta vítima possa também fluir, não é, de forma mais eficiente, efetiva, para poder reparar aquilo que são os danos sofridos. Por exemplo, na aplicação da reposição de algum dano, não é? Muitas das vezes as vítimas não sabem qual é a reparação do seu dano por aquele crime que sofreu. Então, penso que nesta revisão também deve-se acautelar de forma mais detalhada, assim como a questão da proteção da própria vítima. Porque há situações que a vítima denuncia um tipo legal de crime, mas ao mesmo tempo a vítima acaba estando em perigo porque não tem, digamos, essa proteção judiciária. Então é preciso aprimorar esses elementos da vítima. Uma observação bastante importante relativamente àquilo que seria o papel, né? Chama a colação aqui a um papel mais ativo da vítima, não é? Chama igualmente a colação a mecanismos ou a adoção de mecanismos mais sérios para a proteção dos danos de reparação que tenha sofrido as vítimas. É importante. Particularmente gostaria que o legislador revisse a questão de não haver obrigatoriedade de ser a vítima, porque esta já está a lidar com os aspectos do que aconteceu com ela, do crime de que foi vítima, para ter que andar atrás desta reparação. Não faz muito sentido. Oxalá que haja mais responsabilidade, não é? Seja dada mais responsabilidade ao Ministério Público para que ele assuma este papel afinal, até que é o advogado do povo, de ir atrás deste reparo por forma a dignificar a recuperação desta vítima que encontra-se desolada em uma situação por vezes sofrida, não é? Portanto, é uma visão bastante interessante que o doutor faz relativamente a isto. Continuando, seria possível reforçar os direitos das vítimas sem diminuir as garantias dos arguidos? Estamos aqui a fazer uma análise sobre os dois polos. Penso que sim, mas há um dado muito importante que é discutido na criminalística, né? Temos lá uma unidade, chamamos do estudo de vitimologia. Em sede de uma investigação criminal, a vítima também carece de ser estudado, porque existem certos resultados que são obtidos, mas, digamos, pela iniciativa ou causadas pela
própria vítima. Então, é preciso que nesta revisão, não é, do Código de Processo Penal, que haja um estudo mais profundo para poder, se é verdade que a vítima precisa de garantir ou reforçar aquilo que são os seus direitos, mas também sem colocar em risco os direitos fundamentais do arguido. Exato. Então é preciso criar esses dois polos, a saber o papel da vítima, vai até aqui, e quais são os direitos da vítima, e também sem violar aquilo que são os direitos fundamentais do arguido. Que muitas das vezes, quando alguém é tido como alguém que praticou o crime legal, essa pessoa acaba tendo um certo tratamento que não devia, enquanto não decorrer o julgamento transitado em julgado. É julgado. Faz sentido manter um processo predominantemente em papel? Por exemplo, estamos a falar da justiça moderna, estamos a falar, por exemplo, em situações em que hoje outros ordenamentos jurídicos, o doutor fez menção ao fato de nós não vivermos numa ilha e ao direito comparado. Estamos em épocas em que está a ficar obsoleto o uso do papel físico como tal. Adota-se mais mecanismos de tramitação processual de forma digital. E acha que faz sentido realmente manter um processo em papel ainda nesta era? Bem, recordo que no passado recente que houve um debate sobre esta temática, né? Mas importa referenciar que, olhando para aquilo que é o mundo global, em que está-se a emigrar para essa questão da digitalização e tramitação processual. É preciso que se imigra. Isso vai constituir também a forma de diminuir a questão da demorosidade processual, mas é preciso que haja mecanismo legal para garantir aquilo que é o acesso à informação, assim como há garantias fundamentais neste processo da digitalização integral da tramitação processual penal. Isso, alinhado a isso, também preciso que haja um acompanhamento da criação de base de dados, que isso também vai ajudar a identificar os que são reincidentes na prática de crime. Então, esta ideia precisa ser aprofundada e mantida de forma mais moderna para acompanhar a dinâmica social de forma mais eficiente e eficaz. Portanto, para ti, esta é uma ideia positiva. E boa, e que já deveria ter sido... Já vai tarde. Já vai tarde, mas vamos chegar lá. Certo. Este advento da justiça moderna traz consigo, por exemplo, um desafio para os nossos tribunais que temos visto, nós como advogados passamos por isso, nos distritos, onde há exiguidade de tudo. Mas acha que as audiências por videoconferência deveriam tornar-se numa regra, tendo em atenção esta questão da modernização da própria lei e da sua aplicação? Penso que ainda constitui um grande desafio. Talvez eu traria a minha abordagem numa aplicação gradual, porque se olhando mesmo para aqui, para a província de Maputo, não é todos os tribunais que podem ter condições de ter De aderir a de uma audiência videoconferência. Então, podia ser um processo gradual que poderia servir, digamos, talvez nas grandes cidades, e enquanto estuda-se mecanismo de abranger em outros locais, né? Mas alinhando a essa questão também de audiência videoconferência, é preciso que se salvaguarde aquele princípio contraditório, não é? Que as partes têm o princípio da publicidade do própria audiência e da imediação. Então é preciso que se leva este mecanismo em conta para que possa ter-se a eficiência da lei processual penal. E uma outra questão, a audiências em videoconferência também pode reduzir, digamos, os custos
processuais. processuais, né? Que têm sido muito elevado, não só para o Estado, assim Como também para, para o né? próprio o arguido. Exato. E acima de tudo, a aplicabilidade da própria norma, a tomada de decisões oportunas e num horizonte temporal satisfatório. Não só por aí, mas também que estas decisões sejam tomadas para que possam ter um efeito útil. Porque vezes já, e temos visto isso muito, nós como advogados passamos por isso, onde sim, toma-se uma decisão, mas toma-se já tarde. E cujo efeito de nada vale. Tudo bem, venceste a causa, mas o que é que vai se fazer? Então, há uma necessidade sim de acelerar significativamente os processos e esta medida, concordando com o posicionamento do doutor, pode sim vir a tornar isto uma realidade. Acha que deveríamos admitir formas de justiça negociada? Yeah. É um tema que merece uma Um estudo mais reflexão aprofundado. profunda. Penso que se calhar em determinados crimes pode termos esse Não no seu mecanismo, todo. não logicamente porque acaba perdendo aquela essência que é a finalidade das penas, né? Então, em determinados crimes E retiraria o ius imperium do do Estado. Estado, que ele deve se impor sempre que esta ameaça já é colocado em causa. Nos crimes que, digamos, que há condições, já requisitos para pode haver essa negociação. Mas também é sempre importante que haja digamos, esse controlo, não é, judicial, para que não se fere aquilo que são os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Caminhamos mesmo a passos largos para o final do nosso programa. Contudo, gostaria de ouvir do doutor ou colocá-lo numa situação de ter a oportunidade de fazer ou apresentar propostas concretas assim que é a revisão, a comissão de revisão. Quais seriam? São tantos, mas vou tentar conceptualizar aquilo que é a minha perspectiva. Estamos a falar de liberdade. Privar um indivíduo da liberdade constitui um assunto muito importante. Então, eu sugeria talvez olhar-se para este primeiro pilar, que é a questão da simplificação, não é? Do procedimento ou da tramitação processual, que ela seja menos burocráticos, para que a pessoa tenha a sua decisão em tempo razoável. A segunda seria reforçar as garantias processuais na medida que está-se a assegurar a tramitação do próprio processo. Mas é preciso que se assegura o equilíbrio de uma investigação mais eficiente e a proteção dos direitos fundamentais da pessoa avisada. Certo. Portanto, deixou aqui ficar a necessidade da simplificação da tramitação processual como um dos aspectos que poderia propor se fosse dada esta oportunidade para interagir com a comissão de revisão e para si acha que esta eliminaria formalismos desnecessários. Fez referência igualmente ao reforço de garantias processuais. Acha que estas podem assegurar um equilíbrio entre a investigação eficaz e a proteção dos direitos fundamentais. Este é o posicionamento do doutor. E por último, acha que uma adoção do código às novas realidades tecnológicas, o último aspecto que apreciamos, económicas e transnacionais, este é que seria o escopo daquilo que seria a sua contribuição para a revisão. Sim. Bem, a quanto da entrada em vigor do Código do Processo Penal de 2019, se não estou equivocado, assim como o Código Penal, tinha esta perspectiva de tentar acautelar a questão dos crimes cibernéticos, os crimes que acontecem a nível virtual. Eu penso que este ponto também deve constituir
um ponto que pode ser aprimorado para responder à dinâmica social, para responder ao fenômeno criminal que cada dia vai ganhando um espaço mais abrangente. E há polos de ligação desta organização que, assim, que é criminosa. Então é preciso também que possa-se olhar um código penal, aliás, código de processo Processo penal, acautelando o mecanismo tecnológico que vem acompanhando o mundo global, enquadrando do ponto de vista legal e judicial. Doutor, últimas considerações? Bem, estou convicto, não é, de que esta revisão será uma revisão um pouco mais profunda, porque já temos experiências que foram observadas, analisadas pelo o Código do Processo Penal que está em vigor. Então, mas que é preciso que se faça um estudo de base e envolver vários intervenientes para que efetivamente traz-se um Código do Processo Penal que vai responder, impactar na vida social, criminal, política, por aí em diante. E agradecer pela esta oportunidade que me concederam de poder interagir sobre esta revisão que está em curso e agradeço. Exato. Doutor Nélio Bans, foi um enormíssimo prazer tê-lo cá nas nossas instalações, na nossa televisão. Dizer que foi uma honra poder ouvi-lo sobre ouvir os seus comentários sobre a revisão do Código de Processo Penal, o que nós agradecemos profundamente. Assim, caro telespectador, muito obrigado por nos ter acompanhado durante esses 40 minutos, onde podemos ter uma conversa profunda com o Dr. Nélio Bans, ele que é jurista e criminalista, igualmente docente universitário, e fez ele uma análise, não é, sobre a revisão do Código do Processo Penal, revisão a esta proposta pelo Tribunal Supremo, não é, lançada assim que é pelo Tribunal Supremo para a revisão do mesmo. Dizer que prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. Até já.